E Solange, tu pode falar para nós, assim, dentro desses anos todos de experiência, sem citar nomes, um caso mais desafiador, assim, que tu teve dentro da tua área? Olha, foram muitos. Deixa eu Uhum, pensar assim, uns bem interessantes. Eu vou falar de um que eu tratei com RPG, com técnica de terapia manual. Esse foi bem interessante. E acho que eu vou falar um da micro também. uhum, Assim, então vou escolher. Mas teve muitos similares. Mas enfim, esse um era que eu vou falar agora primeiro de terapia manual mesmo, né? Que eu uhum, trabalhava na época com RPG, com essas técnicas mais assim, não tinha micro ainda. uhum. E essa paciente tinha na época 75 anos. Não, ela tinha menos, porque ela fez aniversário de 70. Acho que ela tinha 68, 69. E ela estava desesperada com uma neuralgia de Arnold, que a gente fala, que é uma compressão aqui na base do crânio. Ela Uhum. tinha tipo osteófito, que são os bicos de papagaio, e estava afetando o nervo. E ela tinha uma dor assim no couro cabeludo para a cabeça, uma dor em capacete, que a gente fala. Uau. E ela não podia mais comer, ela não podia. O balanço do carro doía, Nossa, ela só gemia, assim. não tinha mais vida. Não, durante a família comia na mesa e ela ficava assim, Nossa. gemendo o tempo todo. Todo mundo super incomodado porque ninguém conseguia ajudar. E ela tomou medicamentos, assim, muitos medicamentos, até que o rim parou, porque ela tomou muito Cataflã. No Brasil o pessoal tomava, né, muito Uau. Cataflã. Sim, às vezes E ela toma tomava até por conta por própria para conta. tentar É. aliviar. E ela tomou, o rim fez uma insuficiência, né, Aham. renal, assim, aguda. E ela ficou no hospital, foi para UTI, Uau. tiveram que desintoxicar ela. E o médico falou, nem Dorflex, nem Doril você não pode mais. E foi quando Nossa. ela chegou para mim, assim, tipo, eu não posso nada mais. Eu falei, ok, vamos te atender. Eu falei, nem que a gente, vamos 2 vezes. Normalmente eu atendo uma vez por semana, mesmo quando é caso grave, mas nela a gente falou, ok, vamos fazer 2 vezes, então. Sim. Aí a gente começou, e antes disso ela já tinha feito as aplicações, igual faz aqui, as Ah, sim, injections, aquelas né, com injeções. corticoide, Aham. também não tinha resolvido nada. E ela Nossa. ficou muito frustrada e continuou. Então, ela injetou esse remédio, tomou Cataflã até que o negócio parou. E Uau. continuava com a mesma dor. E aí eu comecei a atender com as terapias manuais e tração, tudo. E eu sei que foi a fisioterapia porque ela não pôde mais tomar nenhum remédio. Então, ela Claro. estava sem nada, só Sim, comigo, né? sim. E aí, a partir, eu acho que ali o caso dela era bem grave. Lá pela quinta sessão, ela falou assim: eu acho que eu tô sentindo Uau. assim que tá aliviando Olha. porque estava muito grave. Uhum. Mas assim, eu posso falar para você que eu acho que a gente deve ter feito umas 15, eu acho. No final ela estava tricotando, mexendo nas Uau. flores. Aham. E nesse Meu meio tempo ela Deus. fez o aniversário de 70 anos e foi feita uma festa para ela. Uhum. E falaram que ninguém podia dar parabéns e abraçá-la, porque só de alguém abraçá-la não aguentava de dor. Então ela nem Nossa. pôde abraçar os convidados, nada na época. Uhum. E aí a gente tratou, acho que com 15 sessões ela tava, nunca mais incomodou. Ela ficou Olha. sem dor nenhuma, ela ficou 100%. Eu sei porque como ela era conhecida da família, então Claro. eu vi ela em muitas situações e ela Olha, que estava sempre bênção. bem e quando ela tinha algum Meu problema ela Deus. vinha Sim. e eu sempre tratava ela. Uau. E Alinhou tudo. tudo, ela ficou super bem. Que maravilhoso Aham, depois isso. faleceu com 80, por quase 90 anos, mas nunca mais teve essa dor. Amém, né? Graças Ela a mesma me Deus. falava, depois tratei de dor no pé, dor no joelho, daí ela falou, a minha dor na nuca nunca mais Nunca eu tive. mais. Aham, Nossa. então, você vê que resolve, né? Com Aham. certeza. Meu E assim, Deus. eu tive outros casos, pessoa que fez câncer de mama, que o ombro, que a pessoa tinha torcicolo toda semana, e daí era pela cicatriz. A gente, dentro da Ah. osteopatia também, a gente tem uma visão assim, as cicatrizes, elas interferem muito, por causa da aderência dos Oh. tecidos, né? Porque você Sim. muda a posição quando você tem uma cicatriz. Aham, sim. É, eu Aham. mudei a minha do ombro. Então, e isso daí às vezes pode gerar num outro lugar, né? Às vezes não é aqui Sim. no ombro, mas às vezes é Entendi. cervical, Claro. entendeu? Aham. Então, por exemplo, essa pessoa também que eu atendi que teve câncer de mama, ela tinha toda semana torcicolo. E aí, quando eu comecei a Nossa. atender, ela falou assim: a gente começou a atender e eu falei: vou trabalhar essa cicatriz, porque o ombro não descia assim na maca, ela ficava alto, né? Eu falei: vou trabalhar aqui essa cicatriz, essa mama. Uhum. E aí a gente trabalhou, foi trabalhando, Uau. trabalhando, e quando foi voltando o ombro, ela parou de ter torcicolos.
Nossa. E assim, essa pessoa eu atendi, sei lá, 15 anos atrás. E depois, porque daí a pessoa vem por outras coisas, traz a Claro, mãe. sim, vai E eu falando, sempre fico né? olhando, e você ficou Aham. bem daquilo? Eu sempre gosto de Sim. saber, né? Que maravilhoso. Essa pessoa nunca mais teve torcicolo. Olha que bênção. Então, Meu Deus tem do muitos céu. casos, muitos, assim, porque são muitos anos. Uhum. Da microfisioterapia. Bom, daí quando eu fiz a micro, eu não sabia, igual eu falei, quão poderosa ela era. Sim, Né? aham. Aí você começa a atender teus pacientes, fala, vamos tentar. Uhum. Daí eu acho que vou citar só uns 3 casos, assim, rapidinho da micro. Por exemplo, uma das minhas primeiras pacientes da micro, assim, quando ela chegou, eu nem tinha feito todos os módulos. Porque a micro, né, para quem interessa saber, tem 9 módulos. Então, você passa uns 3 anos para fazer toda a formação. Claro. Porque você tem que fazer e esperar 6 meses para fazer o próximo. Porque trabalha em ti também? Não, você espera porque você tem que praticar. Tá. Você tem que atender o número de pessoas para voltar para fazer o outro. Então, isso vai um tempo. E eu tinha feito, eu acho que até o 5, até o 9, eu acho que por aí, assim, atendi essa paciente. Ela veio para fazer a micro. E a minha sala era perto da recepção, assim, escutei desde que eu estava atendendo o paciente anterior, a pessoa tossindo. Sabe quando tosse direto, que até te incomoda? Sim. Na Parece recepção. alérgico. Isso, igual alérgico, assim. Aí, quando ela entrou, ela falou, eu vim aqui porque eu perdi meu marido. Eu ia ter a festa de 15 anos da filha dela em novembro, o marido morreu em setembro. Um acidente, assim, ele trabalhava com caminhões numa oficina. Teve um acidente, o caminhão da oficina bateu nele, enfim. Daí ela falou, então, eu vim aqui porque eu tenho medo agora de deixar meus filhos ir para a escola. Eu acho que vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer. Então, eu vim por isso. Daí eu falei, ok. Daí eu falei, vamos te tratar, porque a micro é assim, a pessoa pode vir com uma queixa, mas você trata ela por inteiro. Sim, e pode solucionar várias outras coisas que a pessoa ela nem talvez comentou. nem tenha Ela nem precisa se dado conta, né? Porque Ou às vezes ela acha que a queixa é disso, mas é de outra coisa. Porque a micro é uma técnica de autocura. Então, você vai desbloquear e o corpo vai fazer a limpeza. Por isso que a gente espera 60 dias para fazer a segunda sessão. Uma sessão a cada 60, que é o tempo que o teu corpo está renovando o tecido celular. E ele vai curar e vai vir com uma nova célula sem aquela marca, entendeu? Uau, vamos dizer assim. Sim. Então, você espera por isso. Aí, essa paciente, ela veio se queixando, né, desse medo que ela tinha. Falei, ok, vamos ver o que você tem. Ela deitou na maca, vamos tratar. Aí, eu atendi, apareceu lá perdas, enfim, alguns bloqueios. Aí, ela foi embora, beleza. Daí, passou acho que uma semana, não sei, 2 semanas, uma amiga dela veio que ela indicou. Aí ela falou, a fulana tá bem, né? Falei, que bom. Ela falou, depois que ela saiu daqui, nunca mais tossiu. Nossa! Sim, daí falando da tosse na hora. Daí na hora da sessão ela falou, eu tô com essa tosse que agora eu tô fazendo aqueles testes pra ver se é alérgica. Não sei o que é, já tomei aquelas vacinas, não adiantou nada. Essa tosse não me deu. E eu nem sabia que eu podia tratar, tipo assim, na época eu tava recém tinha feito, nem eu sabia que eu podia tratar a tosse. Sim. Daí eu tratei ela no geral, aí depois a outra falou, não, nunca mais ela tossiu. Aí quando ela veio para a segunda sessão, ela falou, não, nunca mais. Olha, claro, que depois sabendo mais, a tosse tem relação também com medo de morte, tem relação com o pulmão. Uau. A tosse, né, ela tinha essa relação com o pulmão de também tristeza, né? Até quando você vai fazer a acupuntura, pulmão é tristeza. Né? Isso. Então, e o emocional, né, ele trabalha os órgãos todos, né? E daí influi. Ela nunca mais tossiu. Então, tem uns casos Nossa. assim. Tem um outro menino também, da micro, que eu acho que esse é bem interessante. Ele tinha muitos toques, assim, tinha vários, assim, tipo, ele tinha piscina em casa, ele fazia 5 anos que ele tinha piscina, ele não entrava porque ele achava que tinha tubarão dentro. Olha. Mas ele tinha 12 anos, e ele via a piscina, né? Até eu falei pra ele, mas a água é transparente, você não vê que não tem? Ele dava uma risadinha pra mim, tipo, eu sei, mas eu não acredito, né? Claro. E daí tinha vários toques, era perfeccionista na escola, vários probleminhas, assim, bem... A mãe dele falou pra mim, olha, eu não sei, muito difícil, eu não sei se eu dou conta. Disse pra mim, tá sendo bem difícil, eu não consigo ser mãe e ajudar ele e tal. Sim, que interessante. E aí ele veio, a gente fez a micro, simplesmente assim... Dissipou. Da água pro vinho, assim. E ele, hoje em dia, ele já faz faculdade. Por muitos anos, quando ele tinha algum problema, assim, que ele não se sentia bem, ele falava, mãe, eu quero ir na Solange. Olha, quando ela oferecia algum tratamento, não, eu quero ir fazer uma micro, quero ir lá na Solange.
E foi super legal. Antes de eu vir pra cá, ainda a mãe dele soube que eu ia vir. Ela falou, então faz mais um... Nós vamos aí de volta fazer mais uma sessão e tal. Olha que interessante. E era sensacional. Era uma criança, assim, que... eles não conseguiam limpar o quarto dele. Bênção. Porque não podia ninguém tocar em nada, assim. Nossa, que bênção essa microfisioterapia. Não, muito interessante. Quanto problema que cura, que pode curar, e a gente não tem nem ideia. Eu até lembrei de mais um que eu vou falar bem rapidinho, que esse foi muito, muito interessante, assim. Também me surpreendeu. Esse menino, ele tinha uns 12 anos e ele veio porque ele não podia perder o contato com a mãe. Olha. A mãe dele tinha que estar na frente dele. Ele jogava futebol para os times. Tinha que ficar sabendo que a mãe estava ali. O pai dele era jogador profissional, ele jogava assim no clube lá. E a mãe dele tinha que ficar na arquibancada, assim, tipo, olhando. Ela não podia nem fazer xixi. Nossa. Porque se ele perdesse ela de vista, ele dava um pânico nele. Ele ia para a escola, mas quando ele saía, ela tinha que estar no portão. Não podia ele sair antes. Ele não podia sair para o Mac com os coleguinhas, por exemplo. Ele não conseguia, tinha que estar junto. E aí começou a gerar problema, porque o time ia jogar a bola, assim, ia no ônibus, ele não ia, eles iam com o carro atrás. Ele não dormia na casa de ninguém, ele não dormia no hotel com o grupo do futebol. Aí começou a ficar chato, os colegas, começaram. Daí ela foi com ele lá. A gente fez uma sessão, o dele foi uma. Foi na primeira, assim. Eu achei um bloqueio que eu falei assim pra mãe, é medo e abandono. E era vida fetal, a gente viu que era 3 meses de vida fetal. Lá do feto. Aí eu falei pra ela, 3 meses de vida fetal, uma situação de medo de estar sozinha, abandono, alguma coisa assim, falei pra ela. Será que ela pensou em abortar, Não, talvez? Ela falou assim, eu tive com 3 meses de gestação, eu tive um sangramento, eu estava na rua. Olha. Pense que esse menino agora, ele também já está na faculdade. Então, foi quando ele nasceu, né? Então, também não tinha internet, celular, WhatsApp, nada, tá? Nem celular. Então, ela falou assim, ela ligava pro número, ela teve um sangramento na rua e levaram ela para o hospital. No centro, assim, da cidade, e levaram para o hospital. E ela ficou lá o dia todo sem conseguir, ela só ligava para casa, né? Ligava pro serviço do marido, ele não tava na rua. Ligava para a mãe não tava, ninguém estava em casa. Então, ela transferiu esse sentimento pro bebê. Ela passou o dia todo com medo de estar sozinha, não sabia se estava perdendo, se não estava, o que estava acontecendo. Olha que incrível isso. E transferiu pro bebê. Isso, e daí ele nasceu assim, depois foi desenvolvendo. Ele foi uma criança que ele fez bastante xixi na cama também, quando de pequeno, né, medo e tal. Nossa. E aí depois ele não conseguia dormir na casa de ninguém. E daí foi uma sessão, de repente ela falou, nossa, ele agora, ele vai para tudo que é lugar, e até antes de eu vir para cá, ela soube também, ela mandou um recado, ela falou, olha, né, que pena que você não tá aqui, mas eu vou indicar paciente para você lá, porque ela me indicava, passou, em 10 anos, ela ainda me indicava gente. Olha tipo assim, só, que incrível. Quando ela encontrava alguém, ela sempre mandava para micro, porque realmente... Daqui a pouco tu vai ter que ficar indo e vindo, atendendo lá. Se eu quisesse lá, eu podia continuar. Olha que interessante. Tem muita Nossa, gente. incrível isso. E daí até antes de eu viajar para cá, ela falou para mim, a mãe desse menino, né? Olha, agora ele tá fazendo intercâmbio. Acho que estava aqui para os Estados Unidos. E a gente falou, nós vamos encontrar você. Ele falou, nem precisa, mãe. Olha, ela falou, imagina aquele menino que não dormia nem na casa. Pois muda a vida, né? De verdade. Muda a vida da pessoa. Que bênção isso. Então, maravilhoso. A micro, ela é sensacional. Assim. Uau. E em termos de... E queixas também, assim, problema de estômago. Às vezes a pessoa... Sabe taquicardia também? Sim. Que às vezes a pessoa sente aquela taquicardia, aperto no peito. E outras dores também, dores físicas mesmo, né? Ombro. Sim. É que a maioria das pessoas acabam procurando... porque tem dor de cabeça, ou tem insônia, ou tem problema no estômago, ou tem pânico, ansiedade. Mas ela serve para tudo, igual Trabalha eu falei. tudo. Você vai trabalhar o indivíduo assim como um todo, né? Você vai trabalhar no geral. Nossa, maravilhoso. Eu tive o último vou contar, porque eu tenho muitas histórias e bem-vindo. Mas um outro caso, que foi bem surpreendente também, de um menino de 6 anos, que ainda só fazia as necessidades na fralda. 6 anos. E quando ele ia para a escola, ele levava uma fralda. Aí a professora ajudava, colocava nele para ele fazer xixi. Nossa! Ele não fazia se não fosse na fralda. Então, né, tinha que colocar. Uau. E aí era bem
uma situação Poxa bem vida. delicada, assim. Com certeza, Aham. atrapalha tudo. E ele tinha feito psicólogo um tempo, e daí, de repente, ela falou... Eu tinha atendido a avó desse menino. Uhum. Aí a avó falou, vamos levar. Tentar. Dela veio. Ele fez até a fisiopélvica, né? Que eu também trabalho com a fisiopélvica, que Pois aqui é, nos Estados Unidos sim, que foi uma das minhas primeiras também especializações. E até o menino fez fisiopélvica, né? Com uma outra fisio especializada em criança, mas não era um problema ali do esfíncter, de nada, era emocional mesmo, né? Sim. Então não resolveu com a fisiopélvica. Daí ele foi para microfisioterapia. Esse também foi uma sessão. Até eu tava aqui de férias, tava até aqui nos Estados Unidos, ela me mandou uma mensagem, falou, você nem acredita, ele começou a fazer no banheiro hoje. Nossa. Tudo. E o dele, no caso dele, o que ela achou que foi, porque eu não sei nunca o que foi exatamente, né? Claro. Mas às vezes a pessoa fala, eu acho que foi isso. Sim. Porque a gente vai desbloqueando várias coisas, Sim. enfim. Mas ele teve um assalto, a mão armada, dentro de casa, quando ele tinha 3 anos. Olha só. E... Aí ficou bloqueado. É um trauma também, É um trauma, né? E o rim, a bexiga tem a ver com medo também, Viu né? só? Tem relação, né? Tudo tá ligado, né, Solange? E daí, no caso dele, acho que foi isso. Foi porque apareceu, assim, acho que medo da morte, alguma coisa assim. Sim, mas também tantos pudera, anos né? atrás, e daí foi quando ele tinha Que 3 e a mãe... na fase que foi o assalto. Daí a mãe falou, nós tivemos um assalto, assim, porque eles tinham uma farmácia e eles moravam em cima. Daí eles entraram, assaltaram a farmácia e foram na casa. Uau. E daí, Nossa, que triste isso. E daí acho que foi isso, bem nessa quanta fase. coisa que a gente carrega que não faz nem ideia, que tá aqui atrapalhando. E a gente não se dá conta. Não se dá conta. E que pode, não é, se livrar disso em 2, 3 sessões. Exatamente. Às vezes até na primeira. É o que eu falo. Eu acho que maravilha. Assim, só para esclarecer, né, pro pessoal, a micro, uma sessão a cada 60 dias. E eu acho assim, até 3 eu acho legal. Mais que 3 eu já fiz, em 1 ou 2 pessoas, assim. Mas aí é casos críticos. Mas eu acho que, assim, o que eu vejo na prática, 4, 5 não muda tanto. Eu acho que até 3 você pode ter um bom resultado. Claro. Depois de 3, 4 sessões, depois de 4, assim, eu não acho que maravilha. mude muito. Claro, você pode fazer ano que vem, daqui 2 anos você tem outro problema, mas eu digo para a mesma queixa. Sim. E aqui nos Estados Unidos o plano de saúde cobre isso ou não? A micro, eles nem sabem o que é. Eles não conhecem. Entendi. Nem sabem o que é. A micro, ela não chegou nos Estados Unidos. Mas vai aqui chegar na com o passar Flórida, do nós tempo. somos só 3 pessoas que fazemos a micro. Uau. Acho que somos 3. 3 ou 4, não sei. Me falaram que eram 3. Sim. Os professores da micro, né, que eles sempre têm um cadastro, me falaram que eram 3. E essa